aproveitar isso para a gente falar, então, como a Valor Novo ajuda empresas como Evolua, por exemplo, né, a sair ali do que era a escolinha e se transformar em algo, ou entender até no momento que a Evolua está hoje, né, onde pode inovar, como que a Valor Novo ajuda nesses processos, Legal. A gente tem 3 pilares principais voltados à gestão de crescimento da empresa e inovação. O primeiro deles é você entender qual é o seu plano de voo. Né? Então, eu estou aqui em Cravinhos, aliás, um abraço para Cravinhos, não é minha cidade natal, mas é hoje onde eu moro e minha cidade do coração. Uma cidade pequenininha, você está lá em Cravinhos e hoje está para o mundo, né? Estamos no Brasil e para o mundo. Como você planejou isso? Primeiro, você teve vontade de crescer. Então, a primeira coisa que a Valor Novo faz é verificar se a empresa tem um planejamento estratégico. A maioria das empresas tem um planejamento estratégico, nem que seja empírico. Esse planejamento estratégico ele tem que ter um plano de ação, um plano de crescimento. Então, meu plano, eu estou em 2024, vou até 2030, de que tamanho? Não faz mais para 2030, que não tem a menor importância. Então, até 2030, até 2027, quanto eu quero faturar o dobro? E você escreve isso, né? É um desejo, isso é uma vontade do empreendedor. E você olha para as 3 maneiras que você tem como crescer, que só existem 3 maneiras de crescer. Com o seu portfólio atual, seus produtos e serviços que você já vende, o que eu vou fazer com esses produtos para que eles aumentem a venda ao longo desses anos e que eles cumpram a meta deles do meu desejo de ou dobrar de faturamento, que é o exemplo que a gente está usando. A outra segunda via de crescimento são novos produtos, serviços e modelo de negócio. Quais deles eu estou desenvolvendo para eles aumentarem aqui a minha chance de cumprir o meu objetivo de faturamento. E o terceiro via de crescimento são aquisições e fusões, sejam de tecnologias ou de empresas. Uma vez que você escreve isso, é muito legal que a maioria dos cases que a gente passa, mesmo em empresas grandes, você começa a ver lacunas, você começa a ver incongruências, impossibilidades. Isso aqui não vai acontecer, gente, porque não dá para esse produto vender o dobro. A própria área comercial sua não acredita que tem espaço para vender o dobro do produto. Ora, se esse produto não dá para vender o dobro, precisamos de um novo. Precisamos melhorar esse produto, fazer um facelift nele, uma inovação incremental, para que ele consiga vender o dobro. Então, quando você começa a fazer esses exercícios, você consegue enxergar onde é que estão as lacunas de faturamento. E aí você preenche essas lacunas de faturamento com projetos. Tá? Antes disso, para quem não tem essa paranoia produtiva que o Luciano comentou, de estar sempre pensando no que vai mudar, você pode construir cenários prospectivos. Qual cenário eu acredito? Porque tudo isso que você está falando, que eu estou falando aqui, eu estou falando no Brasilzão andando desse jeito aqui, 4, 5% de inflação ao ano, Selic é 10%, né? Normal, entra um governo A para um governo B para governo A, nós vamos trocando e vamos ficando tudo bem com isso. Nesse cenário, é um cenário prospectivo, você cria um plano para esse. Você pode ter um plano para um cenário um pouco mais catastrófico, né? Ou inflação de 10% ao ano, sei lá, entendeu? E você pode ter um plano para uma coisa mais otimista também. E qual plano você utiliza? Aquele que no momento está fazendo mais sentido. Mas é bom você construir esses cenários com 3 planos diferentes. Por quê? Porque você vai estar preparado, ou pelo menos vai estar vislumbrando coisas para desenvolver ou estar no seu radar para desenvolver. Com esse plano pronto, fica claro que você vai precisar desenvolver coisas novas. Fica claro que você precisa corrigir produtos que estão à venda. Que é o que ele falou. Tinha uma plataforma, a plataforma foi online. Essa plataforma agora tem uma gamificação. Por quê? Porque se um ser humano não conseguir ver um filme de 40 minutos, hoje uma criança não deve ter 3, 4 minutos de atenção, gente. Sério mesmo. Quanto você acha que as crianças devem ter? A gente não tem. Cara, olha as pessoas usando TikTok, é 1 minuto, 2 minutos. Como é que você fica lá? Então, se você não mudar o sistema de ensino para ela, num tema livre, ela vai embora, te abandona. Então, você precisa inovar. Quando você tem isso definido, esse é o primeiro pilar. Isso, muitas vezes a empresa já tem isso definido e a Valor Novo ajuda só a pôr um cenário ou outro a mais, ou você conseguir realmente enxergar as lacunas de crescimento, né? O segundo pilar é, eu já sei o que eu vou fazer. Eu tenho que investir aqui, eu tenho que investir ali. E aí deixa de ser acho. Não. Agora eu tenho o cenário, eu tenho meu objetivo de crescimento, eu tenho que investir aqui. Você já sabe o que tem que fazer. Faça isso com dinheiro barato. Né? Porque usar capital próprio custa próximo a 30%. Usar capital de banco, de terceiros, é 20%, 18%. CDI mais 5%, CDI mais 6%. Tem dinheiro a 2% no mercado. Tem dinheiro a 3% no mercado. Só que se você só tem acesso a esse dinheiro para inovação e crescimento,
se a sua empresa estiver estruturada e tiver bons projetos de inovação. Esse é o que a Valor Novo faz pelas empresas. Estrutura a empresa para estar apta a captar esses recursos, 3, 4, 5, 6% ao ano. E vocês auxiliam justamente também nessa captação de recurso, né? Eu não lembro se a gente falou isso no primeiro episódio, Zé, mas tem uma coisa de que o empreendedor, o pequeno, especialmente o pequeno, né? Mas acho que o médio também, ele não enxerga essa possibilidade da captação de recurso. É muito raro, Juliana, ter um empreendedor igual o Luciano que tem esse ímpeto dentro dele de que eu tenho que fazer algo diferente, tenho que pensar algo diferente, porque alguém vai me superar. Isso já é raro. Mas é menos raro do que o empreendedor ter a noção de que ele tem direito de buscar capital barato. E não é fácil. Falando assim, parece fácil. É obrigatório você ter uma consultoria para buscar recursos de FINEP? Não. Mas facilita, né? É obrigatório você ter uma consultoria para buscar recursos do BNDES? Não. Só que quando você vai lá buscar esses recursos, as portas nem sempre estão abertas. Quando você vai diretamente nesses órgãos, FINEP, BNDES, raramente você tem problemas. O problema é quando você vai indireto. Você vai através de agentes que têm outros interesses. Né? Então, você tem que fazer um FINEP descentralizado que eu vou ter que, através de um banco privado ou um banco estatal, conseguir um recurso. O banco não tem interesse em mandar um recurso da FINEP porque ele vai ganhar pouco. Ele quer botar o recurso dele, a CDI mais 4, CDI mais 5. Ele não quer emprestar 5. Sim. Passamos por isso. Sim. Com frequência. Então, por que uma consultoria? Porque você vai estruturar seus processos, seus projetos. Isso, de saída, você entende qual o real volume de recursos você precisa, que às vezes pode ser muito mais do que você pensa, ou pode ser muito menos também. E você tem coisas mais sólidas a oferecer para esses agentes que são difíceis de convencer. Então, no fundo, você tem que convencer alguém que seu projeto é bom, que ele para de pé e que você vai ter retorno com ele, para você poder ter dinheiro para pagar esse recurso. Né? E uma coisa que vocês ajudam é elaborar esse projeto para que ele fique atraente ali. Nós somos especialistas nisso, fazemos isso há 12 anos, já indiretamente através dos projetos que nós ajudamos a construir, captamos mais de R$1 bilhão no mercado, né, para quase 80 empresas, e nós fazemos não só no modelo de auxiliar, tem um projeto, a gente auxilia e traz esse projeto para uma visão de inovação e crescimento propriamente dita, como também construímos do zero. Várias empresas que a gente chega, quer o recurso, quer crescer, mas não tem o projeto. A gente tem que fazer um trabalho mais profundo de entender qual projeto é adequado, por exemplo, para a Evolua. Que não é o caso. Chegamos à Evolua, já tem lá uns projetos que a gente vai comentar, muito bacana. Mas tem empresa que não tem o projeto, ela tem a gana do crescimento, ela tem a medo do mercado virar, ela não tem sequer o projeto de inovação. Então até isso a gente ajuda a construir. Né? E Zé, qualquer empresa consegue captar recurso? Que tipo de projeto? Qualquer eu seria leviano, né? Para você captar recurso, tem dois grandes modelos de recurso. O primeiro deles é um recurso não reembolsável, um recurso subvencionado. Ele é um recurso que o governo dá para você e não quer de volta. Não é um empréstimo. O governo investe no seu projeto e você não precisa devolver o dinheiro. Tá? Por que o governo faz isso? Porque existem tecnologias, existem projetos de inovação que são tão desafiadores que o risco tecnológico é enorme. Mas se der certo, o que a gente vai ganhar com isso é muito grande, inclusive enquanto país, inclusive enquanto sociedade. Então o governo quer que aquilo avance também. Assim como a sua empresa quer avançar com o projeto, o governo quer. Só que o empresário, diante de um risco tão grande, tecnológico ou de execução, ele desanima. Ele vai lá e faz um projeto mais tranquilo. Não pega esse projeto desafiador. Então o governo, nas linhas que ele acredita que o Brasil precisa evoluir, inovar, ele libera editais, né, de subvenção econômica, editais onde ele dá o dinheiro para qualquer empresa. Aí qualquer empresa brasileira, cada edital tem sua regra, é óbvio, né? Mas a maioria dos editais exige que a empresa seja brasileira, tenha sede no Brasil, e que seja constituída há X meses ou anos e que ela tenha acesso a esse recurso, tá? Mais fácil das startups entrarem nesse modelo, mais fácil das PMEs entrarem nesse modelo. Por quê? Porque a análise de crédito e a análise de garantias ela é menos importante do que o mérito do projeto. O outro modelo é um modelo de
Recurso reembolsável. Você pega o recurso, mas tem que devolver. É um empréstimo, é um financiamento. O mérito inovativo do projeto é importante? Porque é uma linha de 2% ao ano. É uma linha de 6% ao ano, de 4% ao ano. É diferente do que CDI mais 4, gente. É diferente do que 18% ao ano. Então, tem que ter um motivo para o governo te dar um dinheiro mais barato. E esse motivo você vai empreender, vai executar um projeto de inovação que vai diferenciar a sua empresa, que vai criar um mercado mais sólido, uma sociedade e um país melhor. Esse é o objetivo. Agora, você vai precisar fazer uma análise de crédito. Então, sua empresa tem que ter uma capacidade de crédito positiva. Ela tem que ter capacidade de fornecer garantias. Tem que ter patrimônio líquido positivo, tem que ter um DRE e um balanço bacana. Né? Na maioria das vezes, para grandes investimentos, é exigido um balanço auditado. Então, são dois grandes modelos de captação de recursos. As PMEs, normalmente, são mais eficientes, né, no modelo de subvenção, captação por edital, e elas começam por aí. E você imagina, pega uma empresa com 2, 3 milhões de faturamento, aí você coloca 1 milhão de projeto em subvenção que não precisa devolver. Muda o jogo. É como se chegasse Pode ser a garantia dela estar no mercado, né? É a garantia dela estar no mercado no futuro. É por isso que existem essas linhas, e graças a Deus o país é o governo brasileiro é um dos países que mais investe nisso, se você comparar com outros países do mundo. A gente vive falando mal do governo em várias áreas, né? E atemporal, né? O governo sempre está devendo a gente, né? Mas nessa área de inovação, se você levar para um conceito de tríplice hélice, o conceito de tríplice hélice é que tem que haver um ecossistema para realmente acontecer a inovação. E esse ecossistema é governo, uma das hélices, a iniciativa privada, as empresas e as ICTs, as universidades e centros de pesquisa. Então, a tríplice hélice ela tem que estar equilibrada para que o environment, o ecossistema de inovação, seja, por exemplo, como o do Vale do Silício. Né? É difícil falar isso porque muita gente pode não gostar do que eu vou falar, mas se você olhar a tríplice hélice, quem está devendo no Brasil são os empresários. A iniciativa privada está devendo fazer muita coisa. Posso enumerar. A outra parte da hélice, as universidades, está devendo. Universidade, principalmente pública, tem pouca intenção de relacionar com o privado. Acha que tem que pesquisar o que tem que pesquisar. Tem que ser livre para pesquisar o que quiser, sem relação com a aplicação prática e sem relação com a sociedade. E muitas vezes, grande parte, existem muitas exceções no Brasil, mas grande parte das universidades, principalmente públicas, não tem interesse em se relacionar com a iniciativa privada. Então, já fica difícil de funcionar porque essas duas não querem conversar. Né? Aí o governo brasileiro, né, vai lá e tem N esforços de cooperação entre eles, forçando a universidade a cooperar com a indústria, dando recursos para a indústria arrumar uma parceria com a universidade. Então, o governo brasileiro, se você olhar para a tríplice hélice de maneira abrangente, ele é a hélice que está mais desenvolvida e que melhor faz seu papel. Quem está devendo é o empresário, que não tem essa paranoia produtiva de que eu tenho que... Cara, meu mercado vai mudar, eu preciso fazer algo novo, eu tenho que estar... Que não tem um sistema de inovação, que não investe em inovação. Então, quantos empresários hoje investem 5% do faturamento em inovação? 2% não investe. Então, quem não está investindo 2%, 5%, está investindo quase nada. O volume investe mais de 10%. Então, você imagina, eu ganho X milhões de reais por ano, põe 10%, volta para eu fazer o meu negócio estar preparado para as mudanças do futuro. São raros os empresários que estão nessa. Então, nesse ambiente de tríplice hélice, o governo brasileiro está de parabéns, porque tem várias linhas. E o empresário brasileiro não sabe disso. Falta essa informação. Ele fica tão focado na rotina, vender, cobrar, receber, produzir, vender, cobrar, receber, produzir, vender, cobrar, receber, que ele esquece de pensar no futuro, de fazer planos para o futuro, de se preparar para as mudanças e de olhar as oportunidades. Né? Nós temos casos na Valor Novo que uma pequena startup de 2 milhões de reais, colocamos 2 milhões de reais lá, ajudamos a colocar num projeto inovador. Poxa, muda o jogo do cara. O cara tem dinheiro para contratar um programador que estava com déficit de 3 programadores. Ele cobre o déficit e põe um a mais. Cobre o sonho dele. O meu sonho era ter 3 programadores a mais. Dá para contratar 4, cara. O meu sonho era ter uma GPU para tocar a IA que custa 40 mil reais uma máquina para tocar uma inteligência artificial. Dá para ter 3 ou 4. Porque você tem um recurso. Então, quando você tem um recurso, desenvolver projetos com recurso é muito melhor do que você desenvolver projetos sem recursos. Eu faço uma analogia, e todo mundo fica chateado comigo, que é tirar férias. Tirar férias é legal. Tira férias sem dinheiro. Nenhum.
Fernando. Não, cara, Não é bom. eu prefiro trabalhar. É, entendeu? exato. Tira férias sem dinheiro para tomar um sorvete. Pô, o sorvete legal de uma sorveteria que a gente ama, que também é de Cravinhos, né? Borelli, um dos melhores sorvetes que a gente toma aqui na região. Cara, um sorvete não é qualquer um que pode chegar lá e levar Sim. 5 pessoas para tomar um sorvete. Tem que ter um investimento para isso. Então, você tirar férias sem dinheiro para um sorvete, você tem problema. Você tirar férias sem dinheiro para curtir um passeio pela cidade que você está visitando, também eu fui visitar a cidade tal e não investir e realizar projetos com recurso, com dinheiro, é um outro game. Até reforçando aí o trabalho da Valor Novo, falando sobre outro aspecto, né? Se você sonha na sua empresa lá no futuro, tá? Minha empresa pode... um detalhe, se você não sonha, tá errado, né? Tem que sonhar. Então, você projetou essa empresa, você viu ela visceralmente, como ela existe, o tamanho dela, o volume de clientes, aí você faz uma engenharia reversa, você traz ela para os dias de hoje. Aí você tem uma jornada do dia de hoje até onde você sonhou. O que acontece? Você pode ir sozinho, sofrer, enfim, é muito trabalhoso e você pode não chegar lá. Um trabalho que a Valor Novo faz, ela torna esse caminho mais suave, né? Porque ela te dá subsídios de ferramenta, de implementação do processo, de separar metodologias para entender essa jornada e, o mais importante, dinheiro barato, né? E vou te comentar um detalhe que a linha de aprendizado trouxe, isso que a paranoia de inovação faz, né? Eu não tenho boleto de nada, eu não parcelo, sabe? E aí, o que acontece? A gente troca a energia vital, né, que é por trabalho, né? Você fica o tempo da sua vida trabalhando. Se você não pega um apoio igual a Valor Novo para trazer a valor presente, você fala, ó, eu chegaria lá se eu tivesse 3 milhões, se eu tivesse 5, mas eu não tenho, é difícil, o banco quer 18%. Você cola na Valor Novo, você faz esse sonho virar realidade, né? Então, eu acho assim, teve projeto, trouxe para o dia de hoje, você vai fazer uma agenda intencional, mas com apoio. Para que sofrer, né, cara? E de tudo na vida, né? Nossa, Não para. precisa ser só, e não é só na área de inovação, é em outras áreas. No outro Cara, podcast, no episódio, a gente comentou isso. Há um certo preconceito em se contratar consultorias, né? Um outro falar de um conceito, falar isso que você disse, que a Valor Novo proporciona, é governança e boas práticas. Nós somos mágicos? Não. Somos melhores que os outros? Não. O que a gente faz? No mundo, as empresas que venceram por esse caminho, ou por esse caminho, ou por esse caminho. Nenhuma empresa venceu por esses outros 8 caminhos. Você chega no cliente, ele está num dos 8. Meu Deus, nenhuma empresa venceu por esse caminho. Preste atenção, você pode ser a primeira, tudo bem. Agora, a chance disso acontecer é muito mais difícil. Existem outros 3 caminhos que são mais fáceis, né? Você mitiga... Então, mitigue o risco de dar errado, vai por esse caminho. Isso é boas práticas, você repetir o que funciona em outros lugares. E qual a chance de um excelente profissional, de um diretor de inovação, de um gestor de inovação que tem 50 anos de idade, já passou por 4 empresas. Tem muita experiência, né? Em 4 empresas. Nosso time já passou por 80 empresas. Fora os livros que leu, fora os casos, Então, fora o que você faz de desenvolvimento de protocolo, de boa gestão, de governança. Então, cara, tem coisa que não dá para fazer. E é comum, e o grande problema, Juliana, da inovação é que ela não é uma área obrigatória na empresa. É obrigatório ter área de vendas. Em teoria, não é obrigatório. Só, né? Aparentemente não só vendeu, essa deu ruim, área estão achando é uma que empresa, precisa. não é, lembrando que não é uma entidade beneficente. Então, é obrigatório cobrar. Se você vendeu, você tem que receber. É obrigatório pagar as pessoas. É obrigatório você ter dinheiro para produzir, para vender antes, para depois receber. Exato. Então, existem certas funções, departamentos da empresa, que são obrigatórios, que você não tem como existir a empresa sem ele em 1 minuto. Não vai operar sem aquilo existir, né? Não é o caso, por exemplo, da garantia de qualidade. Dá para ficar sem garantia de qualidade um tempão, cara. É um risco absurdo e um erro. Mas dá. Dá para ficar sem inovação na empresa, tranquilo. É um risco, mas a sua empresa existe sem isso. Mas não dá mais, né, Não. Zé? É onde eu quero chegar. Aonde eu quero chegar. É porque um departamento que não é obrigatório, o ensino nessa área e o aprendizado nessa área, ele é meio feito cada um da sua maneira.
E é um setor onde todo mundo acha que pode dar pitaco. É mais ou menos a mãe de primeira viagem. Você é mãe recentemente, né? Tenho certeza que deve ter rolado. A avó fala uma coisa, a mãe fala uma outra, a sogra uma outra, a amiga, o médico, Muito a mãe, a rede coitada, fica social. perdida, cara. Eu lembro quando tivemos os primeiros filhos, a gente não sabia o que fazer, era tanta informação divergente. Eu aponto para que lado. Para que lado que eu vou? Deixa o menino no quarto. Não, não pode deixar no quarto, vai ficar uma criança insegura. Tira o menino do quarto, o menino chora que é os capilda. Jesus, você fica sem... Então, o departamento que não é há 500, 600, milhares de anos importante na empresa, como vem sendo a inovação agora, ele ganha um monte de gente dando pitaco. Aí que é a hora de você ter um consultor errado, um sênior, porque ele vai ter que peitar gente grande. Ele vai ter que chegar para um CEO e falar assim, ó, não podemos fazer isso. Ele vai ter que chegar para o diretor de inovação e falar assim, ó, acho bonito o que você quer fazer, mas nunca vi ninguém fazer. Acho legal o que você quer fazer, mas se fizermos desse jeito, nós vamos ter problemas. Vou te dar um exemplo. Nós chegamos num cliente novo, tem 6 meses que a gente está lá. Aí teve uma reunião do comitê de inovação, uma das coisas que a gente implementa na empresa é um comitê de inovação, para que a gente tome decisões estratégicas sobre inovação. E aí o diretor comercial falou, não, para esses próximos 6 meses e os próximos 1 ano e pouco, só eu resolvo o que desenvolve de produto. Porque eu que vou vender mesmo. Então, se é que eu que vou vender, eu vou decidir o que eu vou vender. Eu falei, cara, faz muito lógico essa sua colocação, mas toda empresa que fez isso quebrou. Ou em 2 anos, ou em 3 anos, ou em 10 anos. Me traga um nome de uma empresa que fez isso mais do que 2, 3 anos e ainda está no mercado. Não existe essa empresa. Isso é boas práticas, é olhar para a história e saber que apesar de fazer sentido, se o cara vai vender, porque ele não pode decidir. Do universo, né? Não dá, E aí, Zé, a gente tem 2 pontos principais na questão da consultoria, né? De uma empresa contratar uma consultoria. Um é, vocês têm muita informação por conta de experiência, inclusive vivendo com outras empresas e tudo mais. Então, vocês têm muita informação, muito conteúdo para levar para quem contrata vocês. O outro ponto é um olhar de fora para aquela empresa, né? Porque às vezes também você tá ali naquela organização, naquele dia a dia, vivendo aquilo, você não enxerga algumas coisas que uma bolha. Pessoa que vem de fora enxerga, né? Vira uma bolha. Exatamente. Outra analogia para fazer com férias, né? Vamos visitar uma cidade. Vamos falar uma cidade grande. Vamos para, sei lá, vamos para Xangai. Eu já fui 2 vezes a Xangai. Já gastei 10 dias em Xangai. Eu conheço lugares que eu quero levar meus filhos e minha esposa a Xangai. Quero levar meu irmão num lugar específico em Xangai. Eu tenho experiência em Xangai. Então, se algum de nós for a Xangai, eu posso indicar 5, 6 lugares muito bacanas para ir em Xangai, porque eu já fui lá. Eu tive lá 10 dias. Se um cara vai para Xangai e chega lá no aeroporto, e aí, faz o quê? Ele vai desperdiçar dinheiro, ele vai desperdiçar o recurso mais nobre que existe, que é o tempo dele, e vai ter experiências menores e de menor qualidade do que se ele tivesse lido um guia, se ele tivesse comigo que fui lá 2 vezes, se ele tivesse falado com um cara que morou 1 ano lá, então você imagina o que ele poderia, onde é que chegaria ao nível de experiências dele, né? Eu estou falando uma coisa surreal de Xangai. Vamos a São Paulo, que para nós do interiorzão aqui, a São Paulo a São Paulo é uma coisa que a gente gosta de fazer. A gente vai a São Paulo, fica 2 dias lá, tem pouco tempo. Você quer ir nos melhores restaurantes. Você vai lá e vai andar pela rua e vai Escolher qualquer bater na né? porta do restaurante e vai entrar? Nada, cara. Você liga para um amigo, você entra no TikTok da vida, entra num blog de restaurante, faz uma pesquisa no Google. Se você faz isso para ir a um restaurante, por que você não faz isso pelo futuro do seu negócio, cara? Você sabe uma maneira de modular comportamento? E a gente conversa sempre muito isso, né? Boa escuta, né? Tipo assim, se você tá com o ouvido aberto e tá numa vibração de melhoria, você ouve, pondera, presta atenção e você acha, fala, nossa, o que o Zé Walter falou é fabuloso, vou colocar em prática, né? E a gente percebe na jornada, como a gente trata com muitos empreendedores, às vezes você senta, no nosso caso lá, senta com o dono de escola. Fala, ó, a tendência está aqui. Olha, presta atenção nisso aqui. Você está olhando a escola, você trata com 2.000 escolas. A pessoa está blindada de paradigma, não está com a escuta legal, fala, mas isso aqui para mim não funciona. Na minha cidade, isso não é assim, né? E daí um tempo, sei lá, rompe alguma barreira, a pessoa...
Nossa, o cognitivo liga o A com o B lá, né? E ele começa a praticar e dá certo. Pega né? no tranco, né? Pega no tranco. Eu percebo isso, acontece com todo mundo, né? Nós já tivemos várias consultorias e a gente já ouviu muita coisa valiosa que a gente não estava em tempo. Aí cai hoje, a gente fala, eu vi isso aqui, mas faz tempo. Por que eu não aproveitei esse conhecimento antes? E às vezes não fazia sentido lá atrás, né? Eu falo muito que criatividade é isso. As pessoas muitas vezes se colocam barreira para a criatividade, né? Ah, não sou criativo. E inovação tem a ver com criatividade, né? Com como você olha o mundo. E a gente cresce e coloca essa barreira de que eu não tenho criatividade, porque você fica sempre ali na caixinha. E você precisa ter criatividade. Como que você faz isso? Eu acho que é buscando informação, fazendo networking, lendo, assistindo coisas. Por mais que possa parecer que todas essas coisas não tenham nada a ver, uma hora você tem um insight. Do filme que você assistiu, da conversa que teve com o Zé. Surgiu do nada, mas foi uma combinação de fatores. E tem que também estar com o espírito aberto para isso, né? Porque quando você está propenso a captar, nessa viagem a Xangai, você tem milhares de insights e você olha detalhe que se você não está com o radar ligado, vai passar despercebido, né? E é isso, eu acho que se fosse recomendar, tá sempre com esse radar ligado, né? Porque se você tem paixão na sua empresa e quer fazer a diferença, dobrar de tamanho, praticar isso todo dia, né?